Olá alunos, tudo bem? Então hoje vamos fazer mais alguns exercícios, né, da nossa disciplina de genética geral do nosso curso de agronomia, envolvendo a parte do conteúdo que nós temos então a genética de populações. Vamos lá então. Inicialmente a gente não pode esquecer das fórmulas que envolvem a genética das populações, onde nós temos que o P mais Q igual a 1, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1, P é igual a o valor do azão mais o meio, o valor do azinho, e Q igual a o valor do azinho mais o meio, o valor do azinho. Não esquecer que o que? O P se refere ao dominante, ou seja, o azão, o bezão, o cezão, conforme for dado na questão, e o Q se refere ao recessivo, ou seja, azinho, bezinho, cezinho. Ou seja, né, aqui nessa forma, P igual a azão mais o meio de azinho, se for letra B, vai ser bezão, mais o meio de bezão, bezinho. Se for letra C, vai ser P igual a cezão, mais o meio, cezão, cezinho. Tá? Não esqueçam disso. Esses dois pares, né, o P mais Q igual a 1, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1, é um par de fórmulas. Esse outro par que envolve a duplicata das letras maiúsculas mais metade seria o híbrido, né, azão, azinho, bezão, bezinho, a gente vai utilizar conforme o que for informado nos exercícios. Ou seja, esse segundo par de fórmulas aqui, né, o P igual a azão, mais o meio, azinho, Q igual a azinho, mais o meio de azinho, ele só é somente utilizado, marquem bem isso, somente utilizado, se no exercício a gente for dado para nós, ou a gente com cálculo rápido, obter o percentual, ou percentual, como vocês queiram, do valor total que nós temos de indivíduos azinho e azinho. Tá difícil de entender? Bom, vamos para os exercícios que vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer com isso, com essas dicas de como utilizar as fórmulas. Vamos lá. O primeiro exercício que nós temos diz o seguinte: em um rebanho com 6.000 animais, temos 2.856 pretos, que são genótipo azão. 2.628 mesclados, genótipo azinho. E o restante, ele é branco, azinho. Quais são as frequências alélicas e genotípicas? Bom, primeiramente a gente tem que calcular as frequências alélicas, depois a gente calcula as genotípicas. Então vamos lá. O que a gente tem? Foi informado ali o número de indivíduos azão, 2.856. Também foi informado o número de indivíduos azinho, 2.628. Como é que a gente vai achar o número da quantidade de indivíduos azinho? Pega o total, 6.000, tira a quantidade de azão, 2.856, e também subtrai o que tu tem de azinho, 2.628. Dessa forma, vai sobrar então, pessoal, 516 indivíduos azinho nesse rebanho. Após isso, a gente vai ter que calcular, né, a porcentagem ou percentual de azão, depois de azinho e depois de azinho. Então vamos lá, a gente tem 6.000 indivíduos que está para o nosso 100%, assim como 2.856 está para X. O que a gente faz? Uma regra de 3 simples. A gente vai chegar então que a quantidade de indivíduos azão representa 47,6% desse total, ou 0,476. Em relação aos azinho, a gente faz a mesma coisa. 6.000 está para 100%, 2.628, que são os indivíduos azinho, está para X. Dessa forma, a gente tem então 43,8% de indivíduos azinho nesse rebanho, ou 0,4380. Já o azinho, nós vamos fazer, né, 6.000 para 100%, 516 que são os indivíduos azinho para X. Nós vamos obter então X igual a 8,6%, né, que são os indivíduos azinho nesse rebanho, ou 0,086. Bom, e agora, como é que a gente vai calcular as frequências alélicas? Bom, partindo primeiro do azinho, né, então, ou seja, para a frequência alélica do azinho, a gente vai utilizar essa fórmula, azinho mais o meio de azinho. Por quê? Porque a gente tem informação do percentual de quantos indivíduos, né, qual a porcentagem de indivíduos que a gente tem, azinho e azinho. Então a gente vai fazer o quê? A letrinha Q que a gente vai botar para usar essa fórmula, né? Q é igual a 0,86 mais 1 meio que multiplica 0,438, que é o valor que nós temos de azinho. Dessa forma, então, pessoal, a gente vai chegar que o Q é igual a 0,305, ou então
que a frequência alélica do Azinho ela é igual a 0,305, tá? Primeira parte já está respondida. Qual a frequência alélica do Azinho? 0,305. Agora a gente vai calcular a frequência alélica do Azão. Existem duas formas de calcular. Vamos para a primeira. A primeira forma de tu calcular então a frequência do alelo Azão é fazendo aquela regra mais simples. P mais Q igual a 1. P mais 0,305, que é o valor do Q, igual a 1. P igual a 1 menos 0,305, P igual a 0,695. Ou então nós vamos utilizar aquela outra fórmula. P igual ao valor de Azão mais 1/2 vezes, né, o valor do Azão. Como a gente tem o valor de cada um desse jogo, né, cada um desses genóides, então a gente pode utilizar essa segunda fórmula também. Então, vai ser P igual a 0,476, que é o número referente a Azão, mais 1/2 que multiplica 0,438, que é o valor que a gente tem do Azão. Dessa forma, a gente vai chegar aos mesmos P igual a 0,695. Então, a frequência alélica do Azão é 0,695. Primeira parte respondida. Quais são as frequências alélicas? Frequência alélica do Azão, 0,695. Frequência alélica do Azinho, 0,305. Certo, pessoal? Então, agora vamos para a segunda parte. Calculando, então, as frequências genotípicas. O que é as frequências genotípicas? É a frequência do Azão, frequência do Azão e frequência do Azinho, ou seja, a frequência dos pares que nós temos. A frequência do par Azão é igual a P ao quadrado. Como a gente obteve o valor de P igual a 0,695, então vocês vão levar ao quadrado esse 0,695. Vocês vão achar 0,4830 ou 0,4830. Fazendo a frequência alélica do Azão, vai ser 2 vezes P versus Q, ou seja, 2 vezes 0,695, que é a frequência do P, versus 0,305, que é a frequência do Q. A gente vai obter, então, nessa multiplicação, 0,4240. E a frequência do genótipo Azinho é igual ao Q ao quadrado. O Q vale 0,305, então tu vai levar esse 0,305 ao quadrado, tu vai achar 0,0930. Fazendo a soma, 0,4830 mais 0,4240 mais 0,0930, vocês vão obter 1. Então, isso significa que está correta a questão. Por quê? P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado sempre é igual a 1. Se fechou 1, tá certo. Se deu 0,99998, alguma coisa, vocês têm que fazer algum arredondamento em algum dos itens, os 3 itens que vocês fizeram, vocês não utilizaram corretamente as casas decimais. Tá? Fechando 1, pessoal, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1, fechou, a questão está correta. Vamos fazer agora um outro exercício um pouquinho diferente desse anterior que a gente fez. Agora a gente não vai utilizar a fórmula do P igual a Azão mais 1/2 Azão e do Q igual a Azinho mais 1/2 de Azão. A gente vai utilizar as outras fórmulas do P mais Q igual a 1, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Então vamos lá. Na planta conhecida como maravilha, a cor da flor pode ser vermelha, V1, V1. Então esse é o genótipo da cor vermelha, V1, V1. Rosa, V1, V2. Genótipo da rosa, V1, V2. Ou branca, de genótipo V2, V2. Beleza, nos deu a informação, temos 3 cores. Beleza, vamos lá. E numa população pamítica, ou seja, a população pamítica é aquela população que está se reproduzindo ao acaso, aleatoriamente, sem a influência do homem. Então vamos lá. É composta por 2.000 plantas, onde foram encontradas 125 com flores brancas, ou seja, o recessivo, né? Branca V2, V2. Vamos lá. Tem 2 questões, questão A e questão B. Questão A pede o que, pessoal? Quais as frequências alélicas, né, ou dos alelos V1 e V2 nessa situação? Então ela está pedindo a frequência alélica do V1 e a frequência alélica do V2. E a letra B é, entre os 2.000 indivíduos, quais os números esperados de plantas com flores vermelhas e rosas? Beleza, vamos lá, vamos fazer por parte. Questão A, como é que a gente responde essa primeira questão? Vocês têm que pegar e fazer o que? 2.000, que é o 2.000 plantas, foi o nosso informado ali que é o total, igual a 100%. 125, que são as brancas, que é o V2, V2, que é o recessivo, é igual a X. Faz essa regrinha de 3, vocês vão achar que o quê? X é igual a 0,9
0,0625 ou x igual a 6,25%, que é o total de indivíduos V2 que nós temos. Então, V2 é igual a Q ao quadrado, que é igual ao 0,0625. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que tirar a raiz quadrada para achar o valor de Q. E o Q é igual ao V2, ao alelo V2. Então, tirando a raiz quadrada de 0,0625, a gente vai achar Q igual a 0,25. Então, essa é a frequência alélica do V2, 0,25. Certo, pessoal? Então, recapitulando, o que vocês fazem? Bota o total de indivíduos para 100%. O número de indivíduos que vocês têm do gene, nesse caso, o V2, que são as brancas, é um recessivo, é para X. Então, vocês vão achar que X é igual a 6,25% ou 0,0625 indivíduos V2. Indivíduos com genótipo V2, ele é o Q ao quadrado. Então, vocês vão ter que tirar a raiz quadrada para achar o valor do Q. O valor do Q é o valor da frequência alélica do V2, do gene recessivo. Então, nesse caso, deu 0,25. Como é que a gente vai achar, então, a frequência alélica do V1, que é o dominante? P mais Q igual a 1, P mais 0,25 igual a 1, P igual a 1 menos 0,25. Dessa forma, a gente vai achar, então, que o P é igual a 0,75, ou seja, a frequência alélica do V1 é igual a 0,75. Está respondida, então, a primeira questão, a questão A. Correto? Vamos agora, então, para a questão B. Nos pediu o número dos indivíduos com as demais cores. Ou seja, os indivíduos vermelhos são o V1, ou seja, genótipo V1. O que a gente vai fazer? V1, ele é igual ao P ao quadrado. Então, a gente vai levar o 0,75 ao quadrado, a gente vai chegar a 0,5625. Mas esse é o número de indivíduos? Não. Isso está se referindo ao percentual, percentagem ou porcentagem, como queiram falar, dos indivíduos existentes de genótipo vermelho nessas 2.000 plantas. Então, o que a gente vai fazer? 2.000 plantas é nosso 100%. X plantas vermelhas equivale a 56,25%. Então, a gente vai chegar ao valor que 1.125 maravilhas são vermelhas. Tá? 56,25% de 2.000 equivale a 1.125 maravilhas vermelhas. Claro que aí a gente vai ter que fazer um arredondamento, que vai dar quebrado o número arredondo, porque não existe maravilha, no caso, né, flores pela metade, ou 0,1 uma flor, não existe isso, é número inteiro. E para achar as maravilhas rosas, o que a gente faz? 2.000, que é o número total, menos 1.125 são as vermelhas, menos 125 são as brancas. Vai totalizar, então, 750 maravilhas rosas. Está respondida a questão B. Certo, pessoal? Então, assim, ó, pensa, respira. Usa as fórmulas, usa a regra de 3 para ti indo achando, né, os pedaços que tu vai encaixar em cada fórmula, que vocês vão, com certeza, acertar as questões. Vamos fazer mais uma para ajudar na fixação dessa tática de fazer exercícios. Vamos lá. Num plantel em equilíbrio, com 1.200 cavalos, 48 apresentam pelagem branca e os demais são de cor marrom. Sabe-se que a pelagem branca é decorrente do seu alelo recessivo Bzinho. Quais as frequências alélicas desse plantel? Bom, pessoal, aqui nós só temos duas cores, certo? Bzinho é a pelagem branca, que é o recessivo, tá? O marrom vai ser Bzão ou Bzinho, que é o resto dos indivíduos que a gente tem. Ou seja, pessoal, tá? A gente tem duas combinações de letras, de genótipos, Bzão, Bzinho, dando uma cor, tá? E o Bzinho dando a segunda cor. Então só existem duas cores. A gente tem que trabalhar com muita calma aqui. Nesse ponto vocês ficam com bastante calma, respira para resolver o exercício. Então vamos lá. Vocês vão já ter ali, ó, que o B ele é o recessivo, então B é igual ao Q. Então, são 1.200 cavalos que representam o nosso 100%. 48 são os recessivos, está para X na nossa regra de 3. Dessa forma, a gente vai achar que o quê? X é igual a 4% ou 0,04, que representa os indivíduos recessivos, o percentual, então, de indivíduos, né, de cavalos recessivos nesse nosso exercício. O que a gente vai fazer aqui, ó? Esse valor, esse percentual de 0,04, ele equivale ao Q ao quadrado, porque a coloração recessiva é o Bzinho. Então a gente vai ter que tirar a raiz quadrada desse 0,04, nós vamos achar então que o Q é igual a 0,2. Entre outras palavras,
A gente achou então que a nossa frequência alélica do Bzinho é 0,2, tá? Não esqueçam disso. Quando vocês pegam um total de elementos, 1200, igual a 100%, 48 que foi informado do recessivo, está para x. O valor que vocês acharam, nesse caso, 4% ou 0,04, ele equivale à letra Q ao quadrado, ou seja, ele equivale à frequência, digamos, do Bzinho. Então, vocês vão ter que tirar a raiz quadrada para achar a frequência alélica do Bzinho, que vai dar, nesse caso, 0,2. Achando isso, simplesmente vai para aquela fórmula. P mais Q igual a 1, P igual a 1 menos 0,2, P é igual a 0,8. Então, a nossa frequência alélica do Bzão é 0,8. Quais são as nossas respostas para esse primeiro item? Quais as frequências alélicas, então, que nós temos nessa questão? Resposta: frequência alélica do Bzinho é 0,2, frequência alélica do Bzão é 0,8, tá? Muito simples. Bota no papel, vai destrinchando. Não esqueçam que o valor que tu achou na regrinha de 3, ele equivale sempre ao quadrado. Então, tu tem que tirar a raiz quadrada para achar a frequência alélica, nesse caso do Bzinho. Daí, depois, pela regra do P mais Q, vocês vão achar a frequência alélica do Bzão. Vamos para mais um exercício, então. Agora um pouquinho mais complicado que o anterior. Vamos lá. Em cebola, a cor do bulbo pode ser roxa, em decorrência do alelo dominante azão, e amarela pelo alelo recessivo azinho. Numa população com 10.000 plantas, que está em equilíbrio do Hardenberg, ocorrendo então 1.600 plantas com bulbos amarelos. Só nos informou isso. Daí vem as questões. Letra A. Quais as frequências dos alelos azão e azinho nessa população? Ou seja, ele quer a frequência alélica do azão e do azinho. Letra B. Qual o número de plantas com bulbos roxos e genótipos homozigóticos? Tá? Bulbos roxos e genótipo homozigótico que ocorre entre as plantas, né? As 10.000 plantas. Então, assim, ó. Informou novamente duas cores. Disse que o A é o dominante, é roxo. Então, azão, azinho dá bulbo roxo, tá? A cor roxa. E a cor amarela é do azinho. Então, vamos lá, né? Para responder a letra A, já começamos com a nossa informação. Que o alelo azinho, ele é igual ao Q. Então, nós vamos fazer aquela regrinha de 3 básica, onde 10.000 plantas equivale a 100%. 1.600 plantas, que é a que tem o genótipo azinho, equivale a x. Nós vamos chegar que x é igual a 16% ou 0,16. Então, nós temos 16% dos indivíduos com o genótipo azinho. O que a gente vai fazer aqui? Agora, vocês vão pegar e vão colocar aqui o Q ao quadrado, porque azinho é igual ao Q ao quadrado. É igual a 0,16. Vocês vão tirar a raiz quadrada desse 0,16 e vocês vão achar que o Q é igual a 0,4. Então, a frequência alélica do azinho, que é igual ao Q, é 0,4. Para achar a frequência alélica do azão, P mais Q é igual a 1, P é igual a 1 menos 0,4, P igual a 0,6. Então, vai nos sobrar que a frequência alélica do azão é igual a 0,6. Então, respondendo essa questão A, quais as frequências alélicas do azão e do azinho? Frequência alélica do azão, 0,6. Frequência alélica do azinho, 0,4. Tá? Então, mais uma vez para frisar. Coloca o total dos indivíduos, nesse caso 10.000, está para 100%, assim como o total dos indivíduos recessivos, nesse caso 1.600 está para x. O valor obtido, 16%, equivale ao azinho, que é igual ao Q ao quadrado. Então, Q ao quadrado igual a 0,16. Tira a raiz quadrada, né? Então Q igual a raiz quadrada de 0,16, Q igual a 0,4. Esse aí já é a nossa frequência alélica do gene recessivo azinho. Tira de 1, tu vai ter, né, tu tira de 1 esse valor obtido da frequência alélica do recessivo, tu vai ter a frequência alélica do dominante, nesse caso 0,6. Então, agora, respondendo a letra B. O genótipo homozigótico, né, o homozigoto para as roxas é o azão. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Tu vai pegar 10.000 está para 100%, assim como x está para 36%. Mas da onde saiu esse 36%? Não esqueçam, pessoal, a frequência alélica do azão era 0,6. A frequência alélica do azão, 0,6. Ou seja, P é igual a 0,6. Agora, quando a gente está trabalhando com azão, a gente está trabalhando com o P ao quadrado. Elevando o P ao quadrado, ou seja, tu eleva o 0,6 ao quadrado, tu vai achar 0,36. Que é a mesma coisa que dizer que nós temos, então, 36% desse total de indivíduos são azão. Então, a regrinha de 3 vai nos dar que nós temos, então, 3.600
bulbos, né, cebolas de bulbos roxos com genótipo azão. Então não esqueçam disso, pessoal. P é igual a dominante, nesse caso P é igual a azão. Q é igual ao recessivo, nesse caso Q é igual ao azinho. Então, como a gente está vendo azão, a gente vai levar P ao quadrado. A gente tinha que o P era igual a 0,6, então a gente vai levar o 0,6 ao quadrado. Porque azão é igual a P ao quadrado, que seria igual então a 0,6 ao quadrado. Nós vamos ter que azão é 36% desse total de indivíduos. Faz a regrinha simples de 3, nós vamos achar então que 3.600 bulbos roxos apresentam um genótipo azão. Ok, pessoal? Então esses foram os 4 exercícios que eu trouxe para vocês de genética de populações, envolvendo os 2 pares ou as 4 fórmulas que nós temos para trabalhar com essa genética de populações. Basta, pessoal, ter bastante calma, sempre ter em mente como é que tu faz, o que é o P, que é sempre o gene dominante, o Q é sempre o gene recessivo, que vocês irão com certeza acertar os exercícios. Não se afome, respira, faz devagar, usa a regrinha de 3, não esquece de extrair a raiz quadrada quando tu tem a quantidade de elementos que são azão ou azinho. Não esquece de levar ao quadrado quando tu tem o valor referente ao alelo azão ou alelo azinho, né, no caso sendo azão e azinho que a gente estiver trabalhando, ou seja, né, o gene dominante e o gene recessivo. Tendo isso em mente, vocês com certeza irão bem na prova. Um forte abraço a todos.